Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem com você? Espero muito que sim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago para você uma videoaula falando sobre função quadrática. Você que é aí do primeiro ano do ensino médio, essa é a 10ª aula desse curso paralelo à aula presencial que eu trago e está dentro de matemática aí proposto pelo plano de curso do ensino médio do primeiro ano, enquadra aí em funções polinomiais do segundo grau, função quadrática, gráfico, raízes, pontos de máximo, mínimo, crescimento, decrescimento, concavidade, gráficos de funções, pontos críticos de uma função quadrática, concavidade, pontos de máximo ou de mínimo. Essa questão eu peguei aí no Facebook, na página Professores de Matemática Tiram Dúvida, proposta pelo Pedro, e diz o seguinte: quem consegue ajudar, espero poder lhe ajudar na resolução dessa função, não somente para você, mas para todo e qualquer estudante que queira conhecer um pouco mais sobre a função quadrática. Vou trazer para você nesse vídeo muitas informações que eu julgo serem relevantes à sua formação em matemática. A proposta é a seguinte: na figura está representada graficamente a função quadrática f por uma parábola de eixo vertical e vértice na origem. Sabendo que f de 2 é igual a 1, determine a expressão algébrica de f. Então eu vou trazer para você as informações que vão te ajudar a entender esse processo. Olha, primeiro, uma função do segundo grau, ela é dada por f de x, que no caso aqui é o y, viu? Que é igual a x2, a é uma certa quantidade de x2, pode ser 3, pode ser 10, pode ser menos 1/2, qualquer quantidade. Mais bx, que é outra quantidade de x, a gente chama de b para diferenciar do a, mais c, que é o termo independente. Agora, qual é a função de cada parte dessas? Se o A for positivo, a concavidade da parábola será voltada para cima. Preste atenção, se o A for positivo, 1 positivo, 2, 10, 1/2, qualquer quantidade positiva, concavidade para cima, boca para cima. Se o A for negativo, a concavidade da parábola será voltada para baixo, boca para baixo. Ela terá esse formato. O A define isso. A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. O B, qual é a função do B? O que a gente pode observar? Se o B for positivo, a parábola interceptará o eixo Y subindo. Veja que se o B for positivo, a parábola vai interceptar esse eixo subindo, independente dela ser de concavidade para baixo ou para cima. Se o B for positivo, ela vai interceptar o eixo Y, o eixo das ordenadas, subindo, de forma crescente. Se o B for negativo, a parábola interceptará o eixo Y descendo, independente dela ter concavidade para cima ou para baixo. Se o B for negativo, essa parábola vai interceptar o eixo Y descendo, de forma decrescente. Agora, o C, qual é a função dele? O C é o ponto em que a parábola intercepta o eixo das ordenadas, o eixo Y. Nesse caso aqui, por exemplo, o C é 0, porque intercepta na altura 0. Veja que se o C for 1, ela intercepta aqui, independente de ser subindo ou descendo, na altura 1. O C é o valor desse ponto em relação ao Y, onde a parábola intercepta o eixo Y, certinho? Aqui no caso o C é 1. Voltando aí à nossa situação, eu já sei que o C vai ser quanto? Vai ser 0, porque a parábola intercepta o eixo Y na altura 0. Outra informação importante: o B também vai ser 0, mas por que o B vai ser 0? Porque se o B fosse positivo, a parábola iria interceptar o eixo Y subindo. Se o B fosse negativo, iria interceptar descendo. Como intercepta num ponto que nem está subindo, nem está descendo, é porque o B é 0, certinho? Partindo dessas coordenadas do ponto que foi dado, f de 2 é igual a 1,
Quer dizer que no momento que você colocar 2 no lugar do x, você vai achar 1 no lugar do y. Olha aqui o ponto expressando isso. Colocou 2 no lugar do x, que é o que vem primeiro, você acha 1 no lugar do y, que é o segundo. Bateu, olha. Então aqui eu já posso colocar 1 no lugar do y, olha, que é igual a vezes 2 ao quadrado, porque o x está ao quadrado e o x está representado pelo valor 2, mais b que é 0, mais c que é 0, então não somou com nada. 2 ao quadrado, 4, 4a. Trocando de lugar aí, a gente pode trocar os dois de lugar sem trocar sinal, uma vez que 4a é igual a 1, então tanto faz o 4a estar antes ou depois da igualdade, que ele vai ser igual a 1. A é igual a 1 sobre 4, uma vez que o 4 estava multiplicado, passa dividido. Agora eu já tenho o A, o B e o C, eu volto aqui na equação inicial e reescrevo essa lei de criação. Y ou f de x significa exatamente a mesma coisa. Mas por que a gente usa f de x? Porque esse y varia em função do valor que se atribuir ao x. Por isso que ele é o f de x, ele é uma consequência, ele é o resultado de um valor que a gente utilizou para o x, mas ele é expresso no eixo y, certinho? É igual a x2, quanto que vale o a? 1/4, então 1/4 de x2, mais bx, quanto que vale o b? 0, então nada x, mais c, que também é 0, então terminei. A lei de criação dessa nossa função é x2 sobre 4, porque 1 vezes x2 é 1x2. E assim, eu termino essa questão, esperando que você e quem mais esteja assistindo esse vídeo tenha aprendido um pouco mais sobre as funções. Essa é a função da videoaula, ok? Então, meu amigo, minha amiga, meu jovem, minha jovem, todo sucesso para você que é estudante. Você sim fará a diferença no nosso país. São os estudantes que vão levar a nossa pátria para frente. Que bom que você assistiu essa videoaula. Eu agradeço pela atenção e te digo o seguinte: matemática é prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Você tem que ter um caixote de ferramenta aí com muitas ferramentas, e aí cada problema que aparecer, você já vai saber qual a ferramenta utilizar para chegar à solução. Beleza? Sucesso! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, Curte o canal do vovô e dá um like. aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.